Faltam apenas 3 capítulos para Jujutsu Kaisen acabar e faltam tantas coisas para serem mostradas ainda. E eu vou listar todas as coisas que o GG precisa mostrar nesses 3 últimos capítulos, ou em mais capítulos se ele decidir lançar mais, para o Jujutsu Kaisen acabar direito. Então segue aí logo depois da vinheta. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o passado distante de Jujutsu Kaisen. Nada ainda foi explicado. Como que o Kenjaku virou amigo do Tengen e depois como virou seu inimigo, porque um cara matou o outro, virou inimigo ali do nada. Não foi explicado e nem mesmo a relação que ele tinha com o Sukuna, como é que alguém que era amigo do Tengen virou ali amigo do Sukuna também. E mais, nem mesmo o real motivo pelo qual o Tengen criou toda uma barreira que envolve todo o Japão, com exceção de Hokkaido, a gente sabe ainda direito. A gente tem ali a ideia de que era para ajudar os xamãs, mas qual era a finalidade por trás? Porque na época que ele criou, os xamãs eram bem fortes. Então ele criou isso para quê? Para que todos fossem ainda mais fortes ou que aos poucos o Jujutsu fosse sumindo? A gente também não sabe. Na realidade, a gente não sabe nem mesmo qual era a aparência do Kenjaku original ainda. Olha só o nível de desinformação que a gente tem sobre a Era Renha. E quanto ao Sukuna, também a gente sabe bem pouco. A única coisa que a gente sabe foi aquele papinho que ele teve durante essas lutas que o Sukuna travou contra os xamãs modernos. A única coisa que a gente sabe é que ele tinha um irmão gêmeo que morreu no útero sendo devorado pelo próprio Sukuna e que por isso ele não era uma criança muito desejada. Mas fora esse fato, a gente não sabe de mais nada. Nem mesmo se o Sukuna nasceu com 4 braços, com essa aparência que ele tem bem estranha, ou se ele adquiriu isso ao longo de sua vida. E eu não tô falando tudo isso daqui só porque eu tenho curiosidade. Também, eu tenho muita curiosidade para saber de tudo isso. Mas só que esses 3 personagens são os personagens principais de Jujutsu Kaisen. Eles são mais principais do que o próprio protagonista. Sem o Tengen, toda a sociedade Jujutsu não existiria como a gente vê hoje. Sem o Kenjaku, todo o plano que aconteceu até agora não teria acontecido. E sem o Sukuna a gente não teria mais de 100 capítulos aí só de luta. Então a gente tem que considerar que esses são os 3 personagens mais importantes para a obra e a gente não sabe absolutamente nada sobre eles. Então eu acho muito importante ele mostrar isso ou na obra principal ou depois no spin-off com mais capítulos, com mais calma. Mas de alguma forma ele tem que explicar tudo isso daí. Agora falando de um passado um pouco mais recente sobre o protagonista, a gente também não sabe muita coisa não, e nem mesmo o Itadori sabe muita coisa. Ele tem ideia, tem noção ali do que aconteceu durante sua vida hoje em dia, mas, por exemplo, a gente não sabe que fim levou o pai do Itadori, e nem mesmo como o Kenjaku supervisionou o Yuji Itadori, porque pelo que deu a entender, o Yuji era alguém, um experimento importante para o Kenjaku, era alguém muito raro e que era muito necessário para que o jogo do abate acontecesse, porque ele é um dos poucos que aguentam o dedo do Sukuna. Então, sem o Itadori, o jogo do abate não aconteceria, porque o Kenjaku é obrigado a invocar o Sukuna. Então, seria muito difícil achar outra pessoa que resistisse aos dedos do Sukuna, e por isso o Itadori era muito importante. Sendo assim, eu acredito que o Kenjaku supervisionou toda a vida do Yuji de distância, mas a gente não sabe muito bem como é que ele fez isso. O grande problema aqui é que todo mundo que poderia responder essas questões do passado do Yuji estão mortas. O avô Itadori morreu logo no primeiro episódio e o próprio Kenjaku que viveu ali, que pariu o Itadori, também não estão por aqui. Então fica um pouco difícil da gente saber como que esse mistério vai ser solucionado, mas eu acredito que por ser o protagonista, deveria ao menos falar do fim que o pai do Itadori levou. E antes de continuar, segue aqui o patrocínio do canal. Hoje eu quero falar para você de um app muito bom e bem famoso, o BRTV. Ele é um app super barato e que concentra todos os streams num só. São mais de 280 mil filmes e séries, sem contar com os canais, jogos e esportes, tudo em 4K e extrema fluidez, com nenhuma interrupção, tá? E sabe o que é melhor?
é que você pode ver isso no seu celular, na TV ou no seu computador. Cara, você pode ver isso em qualquer lugar. O que você está esperando? Clique no link na descrição ou nos comentários fixados. Bom, outro mistério que provavelmente vai ser respondido já no próximo capítulo, então eu nem vou considerar aqui nesse vídeo de hoje, que é sobre o Yuta. Provavelmente eles vão responder o que vai acontecer com o Yuta, se ele vai permanecer no corpo do Gojo, se ele vai voltar, esse tipo de coisa. Eu acho que no próximo capítulo a gente já deve saber. Mas o que aconteceu com o jogo da Bate, isso ainda precisa ser respondido, porque o jogo da Bate ainda não acabou. Você tá lembrado? Para acabar com o jogo da Bate, o Kenjaku tinha que matar todos os participantes, com exceção dele mesmo e do Megumi ou Sukuna, né? Porque os dois estavam ocupando o mesmo corpo, então ele não precisava matar esses dois. Matando o resto, o jogo da Bate aí sim acabaria. Isso não aconteceu. O Kenjaku foi impedido pelo Takaba e pelo Yuta. Sendo assim, o jogo do Abate ainda está rolando. Como é que eles vão acabar com o jogo do Abate? Como é que eles vão solucionar esse problema? A gente tem que lembrar que isso acontece no meio do Japão. É um baita de um problema. Fora que não está acontecendo mudanças somente no Japão. Os Estados Unidos invadiram o Japão, raptaram feiticeiros e foram bem sucedidos nisso. Apesar de muita gente ter morrido no exército americano, eles conseguiram levar alguns feiticeiros para o seu país. Então hoje o mundo inteiro está sabendo sobre as maldições e sobre os feiticeiros. Como é que o mundo vai responder a isso? Será que mais países vão invadir o Japão? Será que eles vão fazer alguns experimentos que vão ser bem-sucedidos? Ou será que os outros países vão começar a ter também outros feiticeiros? Como é que isso vai ser solucionado? A gente não sabe. Então tem muita coisa que precisa ser respondida em escala ali, só do grupo principal, do Itadori, da história do Japão, como também do mundo inteiro. Tem muita coisa que precisa ser solucionada. E calma que ainda não acabou, porque falando do grupo principal, a gente ainda tem o Megumi, que aqui tem muito mistério também com o Megumi. A gente não sabe o que ele vai fazer com o Tengen. O Tengen está dentro do Megumi. Lembra que o Sukuna devorou o Tengen que foi enviado pelo Kenjaku? Então, o Sukuna foi embora, mas o Tengen está dentro do corpo do Megumi. Provavelmente o Megumi tem o poder de utilizar o Tengen como uma maldição, assim como o Geto utilizava ali suas maldições. Então o Megumi talvez seja capaz de fazer isso. Com o Tengen em suas mãos, qual vai ser a decisão do Megumi? Será que ele vai libertar de vez o Tengen ou será que ele vai utilizar o Tengen para acabar com essa barreira que cobre todo o Japão? Porque mesmo sem o Tengen, as barreiras continuam. Essa pode ser uma solução que eles encontraram para, por exemplo, acabar com o jogo da Bate. Se eles desfizerem essas barreiras, o jogo da Bate automaticamente vai acabar. Então, essa é uma decisão que cabe por enquanto ao Megumi. E tem outra coisa que isso daqui também é uma curiosidade minha, queria muito ver, mas tá difícil, é a expansão completa do Megumi. Pô, eu queria muito ver a expansão completa dele, foi desenvolvida durante toda a obra, parecia ser uma expansão muito legal, mas tá difícil de ser utilizada, né? Queria muito ver, mas por enquanto a gente não viu, não sei se vai dar tempo. Nem mesmo sabemos quais Shikigamis que sobraram pro Megumi utilizar, porque a maioria já foi morta. Então o Megumi é um personagem que eu queria saber muito sobre ele. Não sei se isso vai ser possível de ser mostrado. Enfim, esses foram os maiores mistérios de Jujutsu Kaisen que eu separei aqui para serem respondidos pelo mangá. Ainda tem outros menores, como por exemplo, o que vai acontecer com a família Kamo, Gojo, o que vai acontecer com o Japão, com o alto escalão que foi morto pelo Gojo. Esses ainda são mistérios que também talvez sejam respondidos. Mas é tanta coisa que o GG deixou em aberto que fica até difícil de trazer tudo isso em um único vídeo. Então eu trouxe aqui o que eu achei que eram os principais mistérios. Se você acha que eu esqueci de mais algum, deixa aqui nos comentários o mistério que você gostaria que fosse respondido também. No mais, agradeço por você ter visto até agora e caso você queira ver um resumo de tudo que aconteceu em Jujutsu Kaisen, clique no vídeo aqui do lado.